Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juscelin e esse é o meu canal onde eu compartilho com vocês aqui todas as minhas experiências, expectativas, o que tem mantido meu sorriso no rosto em meio a tanta tribulação, tanta dificuldade que eu tenho passado, mas fique firme aí que vai dar tudo certo. Ah, e eu também sou uma mãe de um bebezinho autista. Ele, na verdade, está com 13 anos, então ele está bem agitado naquela fase de adolescência, enquanto está em período de férias. Então, férias escolares é assim mesmo. Ele está bem agitado, correndo para cima e para baixo. Então, se de repente ele abrir aqui a porta, entrar, quiser brincar comigo e tal, é assim que eu vou conseguir gravar esse vídeo. E também tem... vocês vão ouvir o áudio dele, ele falando, porque ele conversa muito com os desenhos e ele fala muito e fala alto, então vai ser assim que eu vou conseguindo gravar, tá? O que mais? Bora pro conteúdo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as reações de quimioterapia, né? Que tá acontecendo comigo. Eu tô no processo seguinte. Eu já terminei no meu tratamento de câncer triplo negativo, como vocês já sabem, nos vídeos anteriores vocês já viram, eu compartilhei tudo pra vocês. E mulheres, pelo amor de Deus, não deixem de ir acompanhar seus exames. Eu compartilhei tudo aqui com vocês. E agora que eu já estou no processo de quimioterapia, queria passar para vocês como está sendo essa questão, né? Que vocês bem sabem, eu vou pegar aqui minha colinha, que eu separei algumas coisas que eu preciso falar aqui com vocês. Primeira coisa é sobre reações. As reações que têm acontecido comigo é a seguinte. Na vermelha, eu tive realmente um enjoo. Apesar de fazer todo o procedimento, tomar a medicação do enjoo, chegou um momento que eu estava enjoando com a medicação do enjoo. Então, digamos assim, foram 4 sessões da quimio vermelha. Na terceira, eu parei de tomar o remédio de enjoo, que era o ondansetron. Eu passava muito mal tomando aquele remédio, eu engolia com água e ia tudo para fora. Então, eu decidi na terceira e na quarta não tomar. A partir do momento que eu não tomei, é claro, fiquei mais propícia ao enjoo, mas eu enjoava menos do que quando eu estava tomando, tá? Na quimio vermelha aconteceu muito isso em relação ao enjoo. Qual foi o primeiro sintoma de cara que eu percebi, assim, além do enjoo? Um pouquinho de cansaço, um suador, gente, que caía, respingava e suor amarelo. Desculpa, sono frio. Então saía um suador na pele, que eu falava assim, gente, eu nunca suei tanto assim. Realmente, eu ainda continuo suando muito. E apesar de eu ser nova, eu tenho 42 anos e nem tô na menopausa, então, digamos assim, um suador terrível. E é um suor de que começa a suar se você tira tudo que você tá vestido, volta o frio de novo. Então, é preferível ficar vestido e aguentar o suor. Além disso, do suador do caramba da primeira semana, foi a alimentação, que eu não conseguia comer algumas coisas. Algumas frutas começaram a me enjoar, porque o que o médico me passou em relação à alimentação é que você deve ter uma alimentação saudável. Como assim? Comer bastante frutas, legumes e verduras. Bastante. Ele cortou comigo das proteínas, eu só podia comer o frango e muita pouquinha carne. Carne, assim, no máximo 500 gramas por semana. Bem pouquinho mesmo. E então, o que eu fiz? Investi. Como eu já estava vindo, como vocês sabem, o processo começou mais ou menos em fevereiro, enquanto eu já estava fazendo os exames, eu já comecei a alterar minha alimentação. Então, eu tirei açúcares, tirei várias coisas. E eu também comecei a beber mais água, porque eu sabia que eu tinha que beber pelo menos ali uns 3 litros de água por dia, não por mês, por dia. Aí o que aconteceu? Quando começou a quimio vermelha, em 15 dias eu perdi de cara 7 quilos. Aí eu fui na nutricionista. A nutricionista foi e falou assim, olha, a gente não pode, você agora... Eu tava doida pra matar, gente, 2 coelhos com uma cajadada só, imagina. Eu ia matar a obesidade e o câncer, tudo junto.
Mas aí a nutricionista virou pra mim e falou: no momento não, querida, somente o tumor que você vai arrancar. A sua obesidade a gente vai ver depois do tratamento do câncer. Então eu deixei esse projeto de voltar a ser fininha pra mais tarde. Porque agora, gente, durante a quimioterapia, você não pode perder muita massa muscular. Porque dói. Vocês não têm noção, gente. Meu corpo, minhas pernas. Eu comecei a caminhar, eu caminhava, mas eu não tinha força para caminhar, e mesmo assim caminhava, nem que fosse dentro de casa ou lá embaixo, 30 minutos. Eu tenho alguns vídeos aqui, eu vou ver se eu consigo incluir aqui nesse vídeo, de eu caminhando. Se eu não conseguir, gente, tá? Eu caminhava às vezes. Então, foi um pouquinho complicado essa questão do exercício físico. O médico até me liberou de fazer atividade física. Então, ele falou assim, se você aguentar, você pode caminhar. Contanto que você aguente, o problema é que a gente não aguenta. Eu sei que rola aí um vídeo de uma menina que faz exercício físico durante a quimioterapia e tal, de força. Mas, gente, nem todo mundo é igual. Você precisa respeitar o seu corpinho e aquilo que o seu médico está falando para você. Então, a gente eu passei por essa questão de, então, basicamente, eu começava a caminhar quando dava. Quando não dava, eu não caminhava e ficava tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Outra coisa que aconteceu na reação da quimioterapia foi na minha pele. Na primeira sessão, eu comecei a ficar empolada, minhas costas e tal. E era aquela coisa assim, ficou empolada no dia. No mesmo dia, digamos assim, no dia seguinte, parecia que não tinha acontecido nada nas minhas costas. Ficou empolada de ficar feio, gente. Quase que abrir machucados e depois passou. Então, o que eu percebi? Que tudo que acontecia muito rápido. Se acontecesse assim, teve um dia que eu senti assim um pouquinho de, que a gente tá basicamente entrando no inverno, então aqui, período de maio, abril, maio, fez muito frio aqui no Rio de Janeiro, e tinha muita gente com sintomas de alergia. Então, eu não ia também pra rua por causa disso. E eu fiquei, opa, pausa. Ó, gente, eu botei de ladinho, só fazer a rosca e pronto, tá perfeito. Aí, o que aconteceu, gente? Nesse negócio de eu ficar, assim, da alergia, que eu também tenho rinite alérgica e tal, e graças a Deus eu não tive nenhuma crise de rinite alérgica desse período todo, eu acabei ficando, assim, meio que sucinta, mais calma, pra poder não pegar alergia. Aí eu falando na questão de que tudo acontece dentro de um dia só, que senão eu me perco, já perceberam? Tudo que acontece assim, se eu passava de manhã cedo, eu acordava assim, no pique total, e acordo ainda assim, no pique total. Quando chegava no meio da hora do almoço, tava mais ou menos. Quando chegava de tarde, a bateria já esfriou. Quando chegava à noite, era assim. Se resume meus dias de quimioterapia, gente. Todos os dias são assim. De manhã lá no alto. Então, tudo que eu busco fazer, eu faço de manhã muito cedo. Então, essa hora, se hoje eu tô gravando umas 5 horas da tarde. Então, eu já tô assim, esgotada, cansada. Mas eu falei assim, não, hoje eu vou gravar. E, de repente, eu posto até hoje ainda. Ou deixo programado pra amanhã, pra ficar mais prático. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar muita vitamina C, não comprimindo, mas como a Nutri me ajudou. Ela falou assim, olha, laranja, limão, se sua garganta não tá ressecada, se tua boca aguenta, não tem criando feridas, não tá tendo nada, toma coisas ácidas, pode tomar, que tem bastante vitamina C. Coisas ácidas, tá falando é limão. Então, eu caí no limão, gente. Água saborizada, suco de limão, shot. Então, todo dia eu faço isso. Todo dia eu tomo alguma coisinha de limão ou de laranja, tangerina, macaxeira. É macaxeira que fala em alguns lugares, né? Então, eu tenho tomado bastante essas coisas.
E isso tem me ajudado muito em relação ao resfriado. Então, você aí que no seu dia a dia normal, gente, a gente às vezes não faz coisas da alimentação. E quando a gente percebe, tudo isso nos ajuda. Sabe? Ah, já tava me embolando de novo. Continuando, nas reações daqui. Outra coisa que eu tive é em relação ao cheiro, gente. Químio vermelha. Hoje eu vou falar das duas, tá? Branca e vermelha. Cheiro. Então eu cortei muita coisa. Sabonete. Eu tive que ir reportar ao sabonetezinho da Granado. Aqui. O sabonete da Granado, né? Que é sem cheiro. Então a família inteira hoje toma banho somente com esse sabonete. Perfume para passar debaixo do braço, gente. Aderi ao Barla. Esse foi o melhor em relação ao cheiro, para poder eu não sentir cheiro de nada. Eu já tinha essa dificuldade com o desodorante e tal aqui em casa, então isso daqui só ajudou. E, lógico, na primeira semana também aconteceu de descascar um pouquinho a minha pele, então eu usei esse creme aqui da Nivea, tá? Mas eu vou falar com vocês que o creme da Scala, eu não tô com o pote dele aqui. É um creme da Scala azul. Ele é muito bom também. Um cremezinho da Scala. Oi, amor, fala. Hora do lanchinho. Ah, valeu. Obrigada, amor. Então, o que acontece? Gente, é programado no horário tudo certinho, tá? Tem que comer. Eu passei a usar esse creme aqui, que esse creme é muito bom. E esse cremezinho da Scala é um azulzinho. O pote é R$9 e ele é bem emoliente. E também o cheiro dele é bem suave e ajudou bastante. Esse daqui da Nivea é muito bom. Então, todo dia tomo banho e tem que passar creme, que senão a pele descasca. Ainda mais pele negra, que resseca com facilidade. Descasca mesmo, gente. Então, isso acabou ajudando eu usando mais cremes. Outra coisa que aconteceu também, além dos vômitos e a pele, questão da alimentação. Tem um momento que é assim, e ninguém fala, né? Porque a quimioterapia é a seguinte, ou vai ter prisão de ventre ou vai ter diarreia. Um dos dois com certeza vai ter. E você já tem que ter em casa aqui. Você já tá percebendo, não foi todo dia ao banheiro, todo certinho, regularmente, já começa a comer uma mamão. Foi essa dica que a minha nutricionista passou. Aí eu já começava a comer logo um mamãozinho, se no dia eu já tinha dificuldade mesmo de ir no banheiro, já comia mamão, comecei a comer mais brócolis, tudo que é folha verde, verde escuro, brócolis, couve, a couve mineira, bem escurinha, feita na água, sem óleo, sem nada. Óleo foi outra coisa que cortei de vez da minha alimentação, hoje em dia eu não como nada com óleo. E isso me ajudou bastante. Eu acho que por isso que eu também emagreci muito rápido. Mas me ajudou bem mesmo. Então, fez com que o quê? Meu intestino ficasse mais hidratado. Então, você começa a sentir as suas fezes realmente mais hidratadas na hora de ir no banheiro. Isso é ótimo, gente. Então, você já pega logo. Tá tendo diarreia, começa na alimentação antes de se encostar no remédio. Porque a gente já tá com tanta coisa no nosso corpo, né? Se a gente for tudo no remédio, ferrou a situação. Então, essas foram as questões que eu tive nessas 4 sessões. A quimioterapia vermelha, eu fiz 4 sessões de 21 dias. Tá? Então, graças a Deus, tudo deu certo. Os exames, toda vez antes de uma quimio, você tem que fazer o exame de sangue de 1 a 3 dias antes. Eu fiz o exame de sangue, todo certinho. Tudo foi a mil maravilha, graças a Deus. E para poder eu conseguir me alimentar bem, porque lembra que eu falei que eu tava perdendo peso no início? A médica aumentou a quantidade de refeições, porque eu não consigo comer mais muito. Então, por isso que meu esposo veio aqui trazer alimentação e tudo, que eu tenho agora horário regrado, de 3 em 3 horas, ou até menos, se possível, eu tenho que me alimentar. Entre 3 a 2 horas, eu como mais um pouquinho para poder suprir toda a necessidade do dia a dia. Se em 3 horas eu não consigo, diminuiu para de 2 em 2 horas para poder eu conseguir não perder peso e repor tudo na alimentação.
E isso tem me ajudado bastante, tá? Com isso. Vamos agora à quimio branca. Por quê? Como graças a Deus, meus exames estão indo muito bem de sangue. E como eu falei com vocês no vídeo anterior, todos os meus outros exames foram muito bem. O médico conversou comigo sobre a questão de eu virar de, ao invés de ser 21 dias, como ela tinha colocado a quimio branca, ela mudou para mim para toda semana. Então, ela aumentou para 12 sessões toda semana, que agora eu faço quimioterapia. E eu fiz uma ontem, tô aqui suando pra caramba, começa a suar. Eu fiz ontem quimioterapia, graças a Deus, tudo certo, da branca. Ela aumentou um pouquinho, porque além do Taxol, eu também, ela colocou a carbo. Eu vou falar os nomes aqui, mas não adianta, porque cada um é cada um, tá? Foi o Pacitacel mais carboplatina. É isso. São as duas medicações que agora eu tô tomando, que são a quimio branca, que ela reforçou um pouquinho, que eu tô fazendo toda semana. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Eu já tenho marcado outra consulta para médica, para voltar para médica, graças a Deus, para poder ela me liberar para operar. Em nome de Jesus, eu vou conseguir cumprir todas as etapas. Eu tô muito feliz, gente, que hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga minha. Eu tava conversando com ela também operou, sendo que dela foi só operação, graças a Deus. A médica conversou com ela que ela não vai precisar de radioterapia, só vai continuar o tratamento. Então hoje eu tô muito feliz mesmo. Eu comemoro sempre, gente, eu comemoro com todo mundo, todos os meus amigos, comemoro bastante. Na quimioterapia branca, apesar dela ser bem branda, todo mundo fala, é branda, branda. Sério, a chatice que eu achei que foi comparativo. As duas são terríveis. Gente, a quimioterapia é um processo que é terrível, não importa. Entendeu? O que acontece? Na branca, na primeira semana, eu senti tanta dor nos membros inferiores, e isso são reações parecia que eu tava sem perna, e meu esposo fazia massagem e tudo, e não passava, doía muito. Eu senti muita dor, digamos. Eu fiz a quimioterapia num dia, 2 dias depois começou a dor. E foi bem difícil na primeira semana. Agora, na segunda semana, lá as enfermeiras, o médico já conversou comigo que se eu te sentir, é para voltar para o hospital, para eles poderem me acompanhar e ver. Em nome de Jesus, eu não vou sentir nada, eu já recebo a minha cura e não vai ter problema nenhum. Eu já recebo todo o procedimento correto. E é isso, gente. É isso que eu tô vivendo, que eu tô passando. Eu vim atualizar vocês em relação a química. Eu tô falando da branca logo. A branca vai continuar caindo no meu cabelo, apesar de ter aparecido uns fiozinhos. Aí eu até brinquei, eu falei assim, gente, isso daqui é fio fake. Daqui a pouco vai cair tudo de novo. A enfermeira já confirmou comigo de que vai cair na branca. Assim como na vermelha cai cabelo, tem reações. E eu ainda tô tomando histamina. Na branca tem uma preparação maior de medicação para alergias, e você toma bastante remédio antialérgico, além do remédio do enjoo. Imagina. Eu já durmo fácil com antialérgico. Então, no meio eu já tomo lá. A primeira você tem um procedimento que você coloca o soro, depois você coloca o enjoo, o remédio do enjoo, e depois começa a quimio e volta o soro glicosado. Sendo que o remédio do enjoo agora ele tá meio que preparadinho, e você ainda toma um Polanamine antes de toda essa medicação. Isso você toma na veia. Por isso que é tão importante você beber água para poder a veia ficar forte. Aí isso, lógico, quando eu já termino o meu remédio de enjoo, já vou pro outro, eu já tô quase dormindo. Nessa segunda sessão, o que aconteceu comigo? Olha, qualquer sintoma que você sente lá na hora, você tem que falar com o médico na mesma hora. O que aconteceu na segunda sessão? Começou a ter ardência
quando eu tava tomando o Paclitaxel. Aí, o que aconteceu? Ela soltou um pouquinho de soro pra poder diluir um pouco, pra eu poder conseguir fazer. Então, gente, não deixem de avisar na hora qualquer coisa que você estiver sentindo, tá? E eu queria também agradecer a todo mundo que tá chegando aqui no meu canal, me seguindo por causa do cabelo. Olha, gente, eu sei que eu fiz um vídeo ótimo sobre cabelo aqui no meu canal, mas eu não pude continuar porque foi um vídeo de despedida do meu cabelo e vocês estão me seguindo tudo pra saber sobre cabelo. Mas eu vou ver se eu posso falar mais coisas aqui sobre cabelo, tá? Eu vejo... Eu falei com vocês que eu tô mudando um pouquinho a performance do canal, então vai que Deus tá me guiando a outros passos e eu não tô sabendo. Então, muito obrigada, gente, por mais uma vez me assistirem aqui no meu canal. Fiquem com Deus. Eu espero não ter falado, tenha me entendido. Até a próxima, gente. Bye!